Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? As atividades de hoje seriam Ciências Humanas e Ciências da Natureza, tá? Que são os livros de Ciências, História e Geografia. São dois livros aí diferentes. Mas eu tava pensando aqui comigo, acho que vai ficar muito pesado, porque eu coloquei aí, vai dar mais de 10 páginas ao todo e são assuntos totalmente diferentes, substâncias químicas e poderes municipais. Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente só vai fazer de ciências, tá? Este daqui, Substâncias Químicas dos Alimentos, e eu vou deixar esse daqui, livro didático de História e Geografia dos Poderes Municipais, para a semana que vem, tá? Para não ficar aí muito pesado, muito confuso. Então, a gente vai separar aí esses dois conteúdos. Agora que eu fui gravar as aulas, que eu percebi que pode ficar confuso, pode ser muita coisa, porque tem bastante texto nos dois, tá? Então vamos separar. Hoje a gente só vai ver aqui, tá? Livro Didático de Ciências, páginas 53 a 57. Aqui, ó. Substâncias químicas na cozinha. Então, o que a gente vai discutir aí? Substâncias químicas. Substâncias químicas são coisas que tem em determinados elementos aí da vida e tudo mais, mas o que a gente vai discutir hoje são essas substâncias químicas nos alimentos, tá? São substâncias que são responsáveis por dar mais sabor, por deixar mais salgado, mais azedo, mais doce, tá? Então são elementos aí que existem em cada alimento para que ele tenha determinadas características, tá? Então, aqui tem algumas perguntas para a gente iniciar o tema, tá? Você não precisa escrever, só discuta aí com seus familiares, tá? Então, aqui, ó. Quem prepara as refeições na sua casa? Você ajuda de alguma maneira? Que substâncias você pode encontrar em uma cozinha? E que sensação de sabores você acha que elas provocam? Então, aí, quando ele está perguntando de substâncias que você encontra na cozinha, você pode encontrar aí o sal. Qual é a reação do sal? Quando a gente coloca sal em algum alimento, como que a gente quer deixar esse alimento? Né? O açúcar, o limão. Então, são essas substâncias aí que ele está perguntando. Cite o nome de substâncias químicas das quais você já ouviu falar. Explique onde essas substâncias podem ser encontradas. Então, essa daqui vocês vão conseguir responder mais depois que a gente discutir aí o que ele vai falar sobre o capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele pede para a gente fazer uma atividade prática. Não é obrigatório, tá? Quem quiser realizar em casa pode realizar. Ó. Então, ele pergunta aqui, ó. Quanto de açúcar é necessário para adoçar um suco de limão? Como fazer? Peça a um adulto que corte os limões, junte-se aos colegas e espremam os limões em uma jarra e adicionem um pouco de água. Distribuam a limonada preparada em vários copos. Adocem. Antes de adoçar, é bom vocês, se vocês quiserem experimentar como que fica só água com limão, aí vocês vão sentir e depois podem comparar depois que é colocado o açúcar, tá? Adocem, variando a quantidade de açúcar colocada em cada um deles. E deixe um copo sem açúcar. Então o que ele está falando? Um copo com mais açúcar, um com menos, um com menos, um com menos e um com nada, tá? E daí, ó, experimentem um pouco de limonada de cada copo. Mas antes de cada prova, lavem a boca com água, tapem o nariz, como mostra a figura, ao beber a limonada do copo, que estiver sem açúcar. O que vocês perceberam? Por fim, discutam e façam uma votação. Qual é a quantidade mínima de açúcar necessária para adoçar uma limonada, tá? Então aí, gente, que essa história aí de coronavírus, é melhor vocês não fazerem isso em várias pessoas, né? Porque daí a pessoa que colocou a boca no copo, daí a outra vai colocar e pode contaminar. É melhor você fazer esse experimento sozinho e não com várias pessoas, tá? E daí num copo você não coloca nada, depois coloca uma colher, no outro coloca 2 colheres. E daí para você ter noção, eu acho que o copo que eu coloquei uma colher de açúcar já estava suficiente para mim, tá? Então aqui tem a figura de como realizar.
né, a atividade, a experiência aí. Se vocês quiserem fazer e depois me mandarem foto ou um áudio falando que descobriu, vai ser bem legal, tá? O que sinto ao comer? O que sinto ao comer? Então, vamos ler esse texto, tá? Vamos estudar a gustação. Você já tomou um suco de limão sem açúcar? Quando este suco encosta na língua, a maioria das pessoas faz cara feia, cara de ter colocado algo azedo na boca. Isso acontece porque nossa língua está cheia de papilas gustativas. Ó, decorem esse nome, papilas gustativas. O que são essas papilas gustativas? Ó, são aqueles pontinhos que podemos ver quando observamos a língua no espelho. Se vocês nunca observaram, mostre a língua lá no espelho e percebam que vai ter alguns pontinhos lá na língua, que são chamadas de papilas gustativas. Quando você come, o alimento se dissolve na saliva, encosta nas papilas gustativas e, a partir disso, os gostos básicos dos alimentos podem ser identificados, tá? Então, é por essas papilas gustativas que a gente consegue identificar os gostos dos alimentos, tá? Alguns desses gostos são doce, amargo, salgado e azedo. Ao colocarmos açúcar num suco de limão, estimulamos a percepção do gosto doce. O ideal é que você use uma quantidade de açúcar só para diminuir a sensação de acidez do suco de limão, que provoca em nós aquela cara feia. Porque, gente, açúcar em excesso também faz mal para a saúde, tá? Então, ele fala para a gente colocar só o mínimo necessário para tirar toda aquela acidez do limão, mas para não deixar muito doce, porque isso pode fazer mal à saúde, tá? E aí você não vai sentir o gosto do limão, só do açúcar. A gustação se refere à sensação do gosto provocado ao colocar algo na língua. Mas sentir o sabor de um alimento é muito mais do que isso. Há outros fatores que contribuem para a percepção do sabor. Então, aqui ele falou que as papilas gustativas servem para a gente identificar, né, a característica de cada alimento, mas tem outros fatores, além das papilas gustativas, que também contribuem para a gente ter essa percepção, tá? Ó, você já reparou que alimentos parecem não ter muito sabor quando não percebemos bem os cheiros? Por exemplo, quando estamos resfriados e o nariz fica tapado, o que acontece, gente? A gente não sente muito gosto dos alimentos, né? Porque o cheiro também influencia aí na sensação do gosto, tá? A consistência e a temperatura do alimento são outras propriedades que percebemos e elas também influenciam na sensação do sabor. Então, por exemplo, quando você come algo muito, muito quente pelando, que chega até a queimar a língua, você não sente todo aquele sabor que você sentiria se a comida tivesse mais morninha ou fria, tá? Quando a comida está muito fria, ela tem um sabor totalmente diferente do que aquela comida morna ou muito quente. Então, é isso que ele está falando, que a temperatura também influencia no gosto do alimento. Pode ser o mesmo alimento, porém, na temperatura que você come ele, pode influenciar aí no sabor, tá? Os cozinheiros ficam atentos a tudo isso. De certa maneira, podemos dizer que cozinhar é uma arte que envolve impressionar os sentidos do alimento. Então, por que ele fala isso? Por exemplo, eu vou fazer um molho, né? Um molho para fazer um macarrão. Quando eu deixo ele esfriar, secar muito, aquele molho ele reduz, ele fica mais consistente. Então, dependendo da temperatura do alimento, o alimento fica mais grosso, fica mais fino. Aí tem várias e várias características, tá? Bom, aqui a gente tem a atividade, ó. Com base na leitura do texto, complete os esquemas que começaram a ser feitos. Então, aqui a gente tem como se fosse um mapa mental, tá? E aí, ele vai colocando setinhas e criando um esqueminha para sintetizar essas informações que a gente teve no texto, tá? Para simplificar isso. E aí, a gente vai completar, ó.
Que nem aqui a gustação, ó. Gustação está relacionada ao que percebemos ao encostar algo na onde, tá? Gostos básicos. O que são os gostos básicos? São aqueles que a gente sente, doce, azedo, tá? Então, são coisas que foram faladas aí no texto que vocês podem colocar aqui. E depois o olfato influencia na percepção do quê? Então, quando a gente sente o cheiro, ele pode influenciar em alguma coisa aí que a gente sente, tá? O que é isso? Depois, ó, contribua para a elaboração da enciclopédia digital das crianças, escrevendo texto que respondam às questões. Então, aqui ele pergunta, ó, o que são papilas gustativas? Qual é a importância delas? Essas informações a gente pode retirar lá do texto, tá? Tá tudo escrito lá. E depois, ó, por que muitas pessoas tapam o nariz para comer ou beber algo que não gostam? Como a gente viu, o cheiro pode aguçar o sabor de algo, né? Quando a gente tapa o nariz, que nem quando a gente está resfriado, esse cheiro, esse sabor, ele passa a ser menos intenso. As pessoas não sentem tanto o sabor quanto sentiria se sentisse o cheiro disso, tá? Aqui tem mais um textinho, ó, é feito de substâncias. Vamos investigar a composição de diferentes produtos. Então, aqui a gente vai falar mais das substâncias químicas que tem em cada alimento aí, ó. Você sabe o que os diferentes produtos que você usa no dia a dia contêm? Observando os rótulos, podemos ter ideia das substâncias que constituem determinado produto. Veja alguns exemplos. Então, o que ele está falando? Quando você pega um alimento que tem um rótulo e você olha lá, tem uma parte que está escrito assim, ingredientes. E lá tem todas as substâncias, todos os ingredientes que foram usados para esse alimento chegar no resultado final dele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai dar alguns exemplos de coisas, de ingredientes que são encontrados em alguns alimentos, ó. Ácido cítrico. Ele está presente no suco de limão e contribui para o seu sabor azedo. Então, essa substância aqui, ácido cítrico, é uma coisa que tem no suco de limão e que faz ele ficar mais azedo. Cafeína. Cafeína é uma substância presente no café, que tem gosto amargo e propriedades estimulantes. O que são propriedades estimulantes? Deixa a gente mais ligado, mais aceso. Por isso que às vezes as pessoas tomam café quando acorda, para, né, dar uma acordada aí. Aspartame é uma substância que se associa ao gosto doce, muito usado na produção de adoçantes. Então, essa substância aqui, a aspartame, ela tem em alguns adoçantes. Por quê? Porque ela faz com que o sabor fique mais doce, tá? Então, por isso que ela é usada em adoçantes. Não é açúcar, é uma outra substância que deixa as coisas doces também, tá? Gás carbônico, gás que existe no ar e que é adicionado aos refrigerantes e a diferentes bebidas gaseificadas. Então, quando a gente toma aquele refrigerante que tem aquele gás, que faz aquela cosquinha na língua, ou água com gás, a substância responsável para dar essa sensação na nossa boca se chama gás carbônico, tá? Aí, ó, outra substância, ó, ácido ascórbico. É a conhecida vitamina C, presente em alimentos como laranja, tomate, acerola, limão, entre outros. Também é encontrado à venda em farmácias, tá? Então, aí a vitamina C que serve para deixar mais forte aí o nosso sistema imunológico, né? Por isso que vende em farmácias. Mas o ideal é a gente consumir alimentos que contenham esse tipo de vitamina, tá? Ácido clorídrico. Ácido clorídrico é uma substância encontrada em alguns produtos de limpeza. Por exemplo, aqui ele fala, por exemplo, não, tá, então, ó, errei na pronúncia, ó. Ácido clorídrico, substância encontrada em alguns produtos de limpeza, por exemplo.
É que eu achei que ele ia dar alguns exemplos de materiais de limpeza aí, tá? Mas ele não dá. Aqui, ó, a gente pode ver alguns alimentos, alguns produtos de limpeza que contêm ácido clorídrico. Esteja atento à embalagem dos produtos que você usa no dia a dia. Procure identificar as substâncias que eles contêm. Talvez você descubra alguma substância que pode ser encontrada em diferentes produtos. Então, às vezes é a mesma substância que tem em vários produtos. E é bom a gente ficar atento aos ingredientes e substâncias químicas que a gente está ingerindo, que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né? Conhecer mais sobre isso, porque é muito importante a gente cuidar bem da nossa saúde através da nossa alimentação. E para isso a gente tem que conhecer o que a gente está comendo e bebendo, tá? Bom, aqui tem uma atividade, é uma cruzadinha, ó, cruzadinha de substâncias químicas. Representa termos citados no texto da página anterior. Complete a cruzadinha e depois indique onde podemos encontrar cada substância. Então, por exemplo, ó, o que ele está querendo aqui, ó. Opa. Que a gente coloque, a gente veja os alimentos aqui e a gente coloque qual substância pode ser encontrada em cada alimento. São tudo coisas que ele disse no texto, tá? Então, por exemplo, no café, qual é a substância que ele disse que a gente pode encontrar lá no café? A cafeína, né? Então, eu coloco aqui, ó, cafeína, tá? Depois, aqui no 4, o que é esse 4 aqui? É um produto de limpeza. O que ele falou que a gente... Qual é a substância que ele falou que a gente poderia encontrar em produto de limpeza? Tá lá no texto também, ó, ácido clorídrico. E aí vocês vão fazer isso com todos os elementos que aparecem aqui na cruzadinha para ser completada, tá bom? Aqui, ó, a atividade da próxima página, ó. Separe embalagens de diferentes produtos usados no dia a dia e, com os colegas, fixe-as no mural da sala de aula. Veja alguns exemplos de rótulos dessa página e na seguinte. Então, aqui, ó, ele está mostrando rótulos de coisas que a gente costuma usar no dia a dia para a gente observar a substância que tem cada um, tá? Então, fermento químico, que é o que a gente usa para fazer bolo aí, ó, contém amido de milho, fosfato monocálico e bicarbonato de sódio. Gel dental. O gel dental o que é? Pasta de dente que a gente usa, ó. Contém bicarbonato de sódio, flúor e água. São essas substâncias aqui que eles unem um pouco, tem uma quantidade específica de cada um, e daí juntos eles formam aí o gel dental que a gente usa para escovar o dente, tá? Analise os rótulos apresentados e preencha o quadro abaixo. Então, aqui, ó, ele está pedindo para a gente observar os rótulos de coisas que a gente pode encontrar na nossa casa. Então, aí vocês ficam livres aí para pegar qualquer coisa e observar as substâncias que contém. Aqui, ele colocou água, sal de cozinha, gel dental, sal de frutas e fermento químico. Pode ser essas daqui que estão aqui, inclusive, tá? Aqui, ó, tem mais. Na próxima página tem mais. Então, se vocês quiserem utilizar esses produtos aqui, que já estão aqui com rótulo, pode ser. Ou senão, vocês podem pegar coisas que tenham em casa mesmo, observar e escrever aqui na frente, tá? O nome do produto e quais são as substâncias que ele contém. Normalmente vai estar escrito lá, ó, depois de ingredientes. Ingredientes, 2 pontos. Aí tem todas as substâncias que tem neste produto, tá? Aqui tem mais, ó. Aí aqui ele está pedindo, ó, compare a composição do sal de frutas e a do fermento químico. Existe algo em comum na composição deles? O quê? Então, ó, ele está pedindo pra gente comparar aqui, ó, o do fermento com o sal de frutas. Então, sal de frutas tem carbonato de sódio e ácido cítrico. E aqui o fermento tem amido de milho, fosfato monocálico e bicarbonato de sódio.
Tem alguma substância que é igual, que é usada tanto no sal de frutas quanto no fermento químico? Qual é? Vocês vão responder lá, naquela questão. Troque ideia com os colegas e responda às questões. Quais produtos apresentados contêm flúor? Tá? Então, vocês vão ter que observar o rótulo de todos os alimentos que estão aqui. Alimentos não, porque tem produto de limpeza e de higiene, né? Então, de todas as coisas que estão aqui, vocês observem o rótulo de todos e vão ver qual deles contém flúor e vão escrever lá naquela questão. Próxima. Quais contém cloreto de sódio? Mesma coisa, olhem todos os rótulos e respondam quais os ingredientes que têm cloreto de sódio, que é uma substância aí. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Ó, a nossa aula já deu 20 minutos e vocês ainda vão ter que realizar e responder as atividades. Se eu fosse dar outra aula ainda de poderes públicos, daria muita coisa para vocês assimilarem aí no mesmo dia, tá? Então, a gente vai encerrar hoje por aqui. Amanhã vocês têm aula de educação física e de artes, façam as atividades das professoras, enviem para elas. E na sexta-feira tem contação de história, tá? Então, até a próxima. Um beijo, tchau!